irmãos, com a paz do Senhor, amém? Hoje eu venho aqui trazer o versículo da Bíblia, né? Vamos abrir no livro de... Deixa eu ver aqui. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 26, certo? Então vamos lá. Deixa eu dar assim. Vamos lá então. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, meus irmãos, o que está dizendo aqui nesse versículo? Está dizendo que Jesus, chegou um jovem. Aqui não fala o nome do jovem, diz que é um jovem rico, que era dono de muitas propriedades, tinha tudo, tinha várias coisas, ele era um homem de bem, um homem, que tinha tudo. E ele chegou a Jesus e disse: Jesus, o que devo para fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus, que estava lá, estava dando a sua palavra para o seu discípulo, ele lhe disse: para entrar em meu reino, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, e não dirás falsos testemunhos. Amarás teu pai, honrarás teu pai e sua mãe como a ti mesmo. Irmão, esse versículo é o que está acontecendo nos dias de hoje, entendeu? Tudo que está falando ali, meu irmão, está acontecendo no nosso dia. Muitas pessoas de bem, muitas pessoas que têm dinheiro, muitas pessoas que é grande empresário, mas ele pode ser tudo isso, irmão, mas eles não têm a capacidade de ajudar o próximo, de ajudar aquelas pessoas que estão precisando, aquelas pessoas que estão necessitadas, irmãos. Às vezes tem tanta gente, irmãos, passando por tanta necessidade, passando por tanto sofrimento, que tem pessoas aqui que não ajudam, que não dão uma cesta básica, não chega e fala: irmão, você está precisando de alguma coisa aí? Se estiver precisando, eu estou aqui disposto a ajudar, irmão. Hoje em dia são poucas pessoas que estão assim, meus irmãos. Hoje em dia é poucas. E, meus irmãos, aqui também fala sobre honrar o pai e a mãe. E é muito raro ver hoje em dia um filho ou uma filha honrar o pai, obedecer o pai, respeitar os pais, porque hoje o mundo está um reviravolta, irmão. O mundo está de ponta cabeça.
Hoje em dia a mãe fala, hoje em dia os filhos querem sair, quer curtir. Hoje em dia o filho quer namorar, quer fazer aquilo, quer fazer isso. Tem certas ocasiões que a mãe e o pai não vai deixar, irmãos. Tem certas ocasiões que o pai e a mãe não vai deixar. Mas tem filho que passa por cima da palavra dele, fala, eu vou e ninguém vai me impedir. Irmãos, isso é uma coisa assim, irmão, que deixa qualquer um triste, entendeu? É uma coisa que não agrada a Deus, irmãos. É uma coisa que acaba com todo mundo. E, meus irmãos, Jesus quando voltar, são poucos que vão subir. São poucos que vão para a glória dele, irmãos. Eu tinha assistido um filme do Apocalipse, irmão. Quantas pessoas ficaram na terra? Quantas pessoas, irmão, imploraram para que Jesus buscasse eles? Quantas pessoas choraram? Quantas pessoas ficaram em desespero ali, meu irmão? Quantas pessoas pediram, choraram, ficaram, ficaram sem rumo na terra? Muitos irmãos que nem falam na Bíblia, não dirás falso testemunho. Tem tanta igreja, irmãos, tanta igreja, que tem tantos pastores que falam falso testemunho, que dá revelação que Deus nem falou. Não é verdade? Tem tanta pessoa que às vezes vai para a igreja para pegar firme com Deus, mas chega em uma igreja assim que o pastor dá uma revelação que Deus nem falou para ele, irmão. Isso aí parece que os pastores, esses falsos profetas, irmão, estão tentando pegar as pessoas, irmão, para trazer a igreja, para falar que aquela igreja é forte, para falar que aquela igreja é onde muitas pessoas vão, onde é uma igreja que é uma igreja que muitas pessoas gostam, né? Mas não tem nada a ver isso, irmãos. Não tem nada a ver. Eu lembro uma vez, irmãos, que antes do pastor morrer, né? Meu tio também falava isso pra mim, ainda fala, né? Se você estiver numa igreja pequena, onde tem apenas 2 ou 3 pessoas, Jesus está no meio. Jesus pode estar no meio de uma pessoa que está no culto, irmãos, mas Ele está lá. Mesmo assim, Jesus ele agrada de pessoas humildes, irmãos. Jesus ele agrada de pessoas sinceras. Vocês estão me entendendo? Irmão, hoje o mundo não é o mesmo de antes, entendeu? Eu gosto de falar nisso, irmão, já sinto a presença tremenda aqui nessa casa, aqui, irmãos. Eu já sinto a presença muito grande de Deus aqui. Eu sinto, meu irmão, que Ele está aqui do meu lado, que Ele está aqui falando comigo aqui agora, nesse momento. Eu estou fazendo esse vídeo, irmão, porque Deus falou, faça um vídeo, mande para os irmãos o vídeo, sua pregação, nem que você pregue um pouquinho, mas você, manda um vídeo para ele, Eu, irmão, toda noite eu peço para Deus, eu oro para Deus, eu falo, Deus, que seja a sua vontade, me torne um grande pregador, e que Pai, que a hora que eu for ser um grande pregador, Deus, eu possa me dar para outra cidade, para que eu possa resgatar a obra de Jesus, irmão. Aleluia. Irmãos, é muito bom falar da palavra de Deus, irmãos. É muito bom, muito gratificante. Hoje em dia ninguém quer saber da palavra de Deus. Hoje em dia você vai falar uma palavra, vai fazer uma oração. Eles viram as costas pra gente, irmãos. Eles viram as costas pra gente. Estão me entendendo? Hoje são poucas pessoas que querem saber do amor de Deus. São poucas. É muito raro alguém, querer voltar para a igreja, querer pegar filho com Deus, irmãos. É muito raro. Entendeu? E, irmãos, eu estou aqui, irmão, porque sentindo no coração que eu quero prometer para ler uma passagem para vocês. Entendeu? Assim, eu vou falar para vocês. Eu já cheguei a pregar algumas vezes aqui, só que em igreja pequena, aqui perto de casa, Cheguei a pregar algumas vezes, porque o pastor me chamou antes dele falecer. Ele falou, irmão, eu vou chamar você para pregar. Nem que você saiba nada, mas tenta procurar um versículo da Bíblia, traga para nós. Nem que você, pelo menos leia o versículo aqui, pelo menos que você passe essa palavra para os irmãos. Aí eu falei, irmão, eu venho, trago a palavra assim. Teve um dia, irmão, que eu não teve nenhuma pregação, que foi a primeira pregação minha. O pastor olhou para mim e falou assim, irmão, você vai voltar e você vai pregar de novo.
Eu falei, amém, irmão. Só que aí depois passou na minha mente e falei assim, pô, como que eu vou pregar de novo se eu não preparei nada? Só que eu falei em casa, entendeu? Eu já não estava em casa. Pô, como é que eu vou pregar sendo que eu não preparei nada? Não sei o que eu vou ler, não sei que passagem eu vou passar para os irmãos. Aí daqui uns minutos, irmão, algo me fala para mim ler tal versículo. Eu não sei, acho que foi um versículo de Salmo, foi o capítulo de Salmo. Aí eu peguei, li aquela palavra lá em casa, falei, vou passar essa palavra para os irmãos no dia. Aí cheguei no culto lá, falei, ô Glória, obrigado, meu Deus, você ter preparado essa palavra para mim. Porque eu não sabia de onde tirar. Eu não sabia. Aí eu peguei, né, e passei a passagem para os irmãos, né. Foi o que umas 3 vezes lá que eu preguei, né, lá na igreja, né. Aí depois o pastor faleceu, né, aí fechou o ministério. Irmãos, então, se você assistiu esse vídeo até aqui, dá uma glória a Deus, entendeu? Digita amém aí se você assistiu até aí. Eu creio que, né, minha pregação aqui foi bem, né? Nossa, estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou todo arrepiado, irmão. Todo arrepiado, eu sei que Ele está aqui, que vem aqui. Irmão, então eu quero que neste momento, eu vou que vocês fechem seus olhos e vamos orar para Deus, irmão. Vamos orar, vamos pedir força para Ele. Vamos falar para Ele, vamos deixar nós desanimar da presença dEle, meu Deus. Vamos falar para Ele, dar força para nós, porque é muito difícil alguém querer ficar na presença de Deus. É muito difícil alguém querer ter algo sério com Deus, irmão. É muito difícil. Entendeu? Então, quero que você feche seus olhos e vamos orar para Deus, né, nesse momento. Tá bom? Espero que essa palavra sirva para vocês aí, né? Espero que essa palavra entre na mente de vocês, né? Que vocês possam repensar, que vocês, né? Vamos orar então, meus irmãos. Fechar seus olhos. Eu vou... a caixinha não dá para aumentar, mas só no celular. Põe ela perto aqui de você. Vamos orar então. Amado Deus Todo-Poderoso, eu venho te agradecer aqui, meu Pai, pela palavra que o Senhor me preparou nesta tarde. Meu Jesus, quero que o Senhor, Pai, entre na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa estar fazendo a sua obra na vida deles e delas. Que o Senhor, meu Pai, jamais possa nos desistir, meu Pai. Que jamais nós mesmos possamos desanimar da Tua presença. Que o Senhor, meu Pai, venha estar nos abençoando, venha estar nos fortalecendo na sua fé. Porque eu sei que o Senhor tem um chamado em nossas vidas, meu Pai. Porque eu sei que o Senhor está sempre conosco, está sempre falando conosco, meu Pai. Aleluias. Sei que o Senhor, meu Pai, jamais irá desistir da gente. Que o Senhor possa estar abençoando nossas famílias, meu Pai. Possa estar entrando com providência, meu Pai. Que o Senhor, Pai, se houver algum sentimento ruim dentro da gente ou dentro de qualquer pessoa, meu Pai, o Senhor possa estar tocando naquela ferida, meu Jesus. Que o Senhor, meu Pai, possa estar arrancando aquele sentimento ruim que a pessoa está guardando, meu Pai. Que o Senhor venha estar arrancando toda enfermidade. Que se houver algum mal que irá tentar contra nós, meu Pai, esse demônio possa bater em retiradas agora, meu Pai. Que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, possam entender pela passagem que eu passei para eles agora, meu Pai. Aleluias. Que o Senhor possa visitar os hospitais, meu Pai, porque tem muita gente enferma, tem muita gente em coma, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa estar visitando os hospitais, curando as pessoas, libertando aquelas pessoas, meu Jesus. Que o Senhor, meu Pai, venha estar falando com cada um de nós, venha estar falando em sonhos, meu Pai. Pai amado, tem muitas pessoas lá fora, meu Pai, que não têm entendimento, meu Pai. Que o Senhor possa usar cada servo da sua igreja, Pai, para trazer aquelas pessoas de volta à sua casa, para trazer aquelas pessoas, Pai, que são desviadas, possam vir para a sua casa aceitar a você, meu Pai, para que ela possa entregar a vida delas em suas mãos. Aleluias. Glória a Deus, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa estar abrindo o nosso entendimento. Que o Senhor venha estar fazendo obras grandes em nossas vidas, meu Pai. Aleluias. Glória a Deus, meu Pai.
Oh, glória, sinto sua presença aqui na minha casa, meu Pai. Sinto sua presença aqui, meu Deus. Aleluias. Glória a Deus, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha estar tocando em nossos corações, derramando seu sangue sobre nossas cabeças, meu Pai. Que o Senhor venha estar nos dando livramento, meu Pai. E que se houver alguma coisa contra nós, Pai, o Senhor possa estar nos abençoando e apartando esse mal de estar para longe de nós, meu Pai. Aleluias. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Agradecendo por cada momento que o Senhor esteve com nós e está com nós, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tenha feito em nossas vidas. Te agradecemos por cada momento, Pai, que o Senhor esteve com nós. Muito obrigado, meu Pai, por o Senhor nos ter liberto de toda a maldição. Muito obrigado, meu Pai, por o Senhor ter me chamado a atenção, por o Senhor não estar desistindo de nós, meu Pai. Aleluia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tenha feito em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado pela palavra que o Senhor falou para mim, para eu poder passar essa passagem para os irmãos. Que esse vídeo possa estar sendo compartilhado, meu Pai. Que esse vídeo, Pai, possa chegar em outras pessoas que estão necessitadas da sua presença, que estão esfriando da sua fé, meu Pai. Que esse vídeo, Pai, possa falar com todo mundo, meu Pai, com todo mundo. Eu sei que eu não sou um grande pregador, Pai. Sei que um dia o Senhor me fará um grande pregador. Mas que esse vídeo, Pai, possa estar circulando para todo quanto é lado, meu Pai, para que esse vídeo possa chegar na pessoa, Pai, a pessoa que está necessitando de Ti, Pai, para aquela pessoa que pensa em sair da Tua presença, que pensa em sair da sua casa, meu Pai, porque não é qualquer um, meu Pai, que fica na Sua presença, não é qualquer um, meu Pai, que segue você, que segue seus ensinamentos, não é qualquer um, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo mesmo, Pai, pela essa tarde maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos desde já. Amém. Glória a Deus. Se você acompanhou o vídeo até aqui, meus irmãos, compartilhe esse vídeo com todo mundo, que eu ficarei agradecido. Irmãos, próximo vídeo eu estarei falando mais do meu testemunho. Eu quero falar de onde eu saí, o que eu fazia, tá bom? Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluias.